Os descendentes de Jacó, também conhecidos como os israelitas, haviam se estabelecido no Egito e durante muitos anos seu número aumentou consideravelmente. Inicialmente, os egípcios eram gratos a José por ter salvo a terra durante uma grande crise, e por isso os israelitas eram respeitados. No entanto, após a morte de José, as coisas começaram a mudar para os hebreus que viviam no Egito. Deus abençoou a descendência de Abraão, tornando-os cada vez mais férteis, e o número de israelitas cresceu de forma impressionante. Com o aumento da população de israelitas, sua influência também cresceu. Mas quando um novo faraó subiu ao trono, ele não reconhecia a dívida de gratidão que o Egito tinha com o povo de Israel. Preocupado com o poder crescente dos hebreus, o faraó decidiu sujeitar o povo de Israel a trabalhos forçados, temendo que sua população se tornasse uma ameaça. Mesmo assim, os israelitas continuaram a se multiplicar, como Deus havia prometido a Abraão. Então, o faraó ordenou que todas as parteiras israelitas matassem os meninos recém-nascidos. Mas elas desobedeceram a ordem cruel e mentiram, dizendo que as israelitas eram tão vigorosas que os bebês nasciam antes que as parteiras chegassem. Como resultado da resistência das parteiras, o faraó decretou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem lançados ao Nilo, poupando apenas as meninas. O pavor se espalhou entre os hebreus e as mães desesperadas fizeram de tudo para salvar seus filhos. Uma mulher da tribo de Levi, que estava grávida, conseguiu esconder seu filho por 3 meses. Quando não foi mais possível mantê-lo escondido, ela o colocou em um cesto de juncos e o deixou flutuar no rio, orando para que Deus o protegesse. A irmã do bebê, que o seguia de perto, viu quando o cesto chegou até a filha do faraó, que estava se banhando no rio. Ao encontrar o bebê, a princesa egípcia ficou surpresa e, ao perceber que ele era de origem hebraica, decidiu adotá-lo, dando-lhe o nome de Moisés, pois ele foi retirado das águas. Moisés cresceu no palácio real, sem saber de sua verdadeira origem, vivendo uma vida de luxo e privilégios. Quando já adulto, ele foi até as áreas onde os israelitas trabalhavam e ficou horrorizado ao ver como eram tratados. Ao testemunhar um egípcio espancando brutalmente um hebreu, Moisés, tomado pela raiva, matou o egípcio. Quando o faraó soube do ocorrido, ordenou sua prisão, forçando Moisés a fugir para o exílio. No deserto, Moisés se encontrou com um grupo de mulheres que estavam tentando dar de beber ao seu rebanho, mas foram impedidas por pastores. Moisés interveio e ajudou as mulheres, e elas o levaram até seu pai, Jetro, o sacerdote de Midian. Jetro ofereceu a sua filha Zípora em casamento a Moisés. Ele passou a viver em Midian e teve um filho chamado Gerson. Embora sua vida tenha se estabilizado, o povo de Israel ainda sofria sob a tirania do faraó egípcio. Quando um novo faraó assumiu o trono e a opressão aumentou, os israelitas clamaram a Deus por ajuda. Deus, ouvindo o clamor do seu povo, se lembrou da aliança com Abraão e decidiu enviar Moisés como libertador. Enquanto cuidava do rebanho de Jetro, Moisés teve uma visão divina no Monte Horebe, quando viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou e ouviu a voz de Deus, que se apresentou como o Deus de Abraão e prometeu libertar os israelitas. Moisés, inseguro, questionou como poderia ser o escolhido para essa missão, sendo apenas um homem comum. Deus lhe deu um sinal milagroso. Sua vara se transformou em uma serpente, e ao tocá-la, voltou a ser uma vara. Esse milagre seria a prova de que Deus estava com ele. Apesar de suas dúvidas, Moisés aceitou a missão, mas pediu que fosse escolhido outro líder, pois sentia que não era bom com as palavras. Deus, então, designou seu irmão Arão para ser seu porta-voz, já que Arão era respeitado entre os hebreus. Juntos, Moisés e Arão retornaram ao Egito para libertar o povo de Israel. Quando chegaram, apresentaram o plano de Deus aos líderes israelitas, e os milagres realizados por Moisés convenceram o povo de que ele realmente era um enviado de Deus. No entanto, o faraó não se convenceu facilmente e se recusou a liberar os hebreus. Moisés e Arão continuaram sua missão de convencer o faraó, mas ele persistia em sua recusa.
Moisés anunciou que, se o faraó não obedecesse à vontade de Deus, o Egito enfrentaria terríveis consequências, dando início a uma série de eventos que culminariam na libertação do povo de Israel. Após diversas ameaças e advertências, o faraó do Egito se tornou ainda mais obstinado em sua decisão, o que resultou em um agravamento das condições de vida dos hebreus. Em retaliação, ele impôs novas dificuldades, como a exigência de que os israelitas continuassem a produção diária de tijolos, mas sem fornecer a quantidade de palha necessária para fazê-los. Isso tornou o trabalho dos israelitas ainda mais pesado e penoso. Moisés ficou desanimado ao ver que, em vez de melhorar, a situação de seu povo só piorava. Deus, porém, ordenou que Moisés retornasse ao faraó para mostrar-lhe que ele era um representante divino e, com isso, realizar sinais milagrosos. Moisés, com a ajuda de Arão, jogou sua vara no chão, que se transformou em uma serpente. O faraó, indiferente, chamou seus magos, que, usando suas artes mágicas, reproduziram o mesmo feito, transformando suas varas em cobras. Contudo, a serpente de Moisés devorou as outras duas, mas isso não foi suficiente para convencer o faraó a libertar os hebreus. Sabendo que o faraó não cederia facilmente, Deus sabia que seria necessário castigar o Egito com pragas para dobrar a sua vontade. Essas pragas se tornaram conhecidas como as 10 pragas do Egito. Moisés havia solicitado ao faraó a libertação dos israelitas, mas o rei egípcio se recusou, desconsiderando o sofrimento do povo de Israel, que estava escravizado há mais de 400 anos. A primeira praga de Moisés foi transformar as águas do Nilo em sangue, matando os peixes e tornando as águas impróprias para consumo. Mas mesmo isso não amoleceu o coração do faraó. Seus magos até conseguiram fazer algo semelhante, mas o faraó permaneceu firme em sua recusa. Em seguida, uma invasão de sapos tomou conta do Egito, invadindo casas e palácios, até mesmo o leito do próprio faraó. Só então o faraó ofereceu liberdade aos hebreus, mas depois que os sapos desapareceram, ele voltou atrás. A terceira praga trouxe piolhos que infestaram os egípcios e seus animais. Quando os magos não conseguiram replicar o feito, reconheceram que isso só poderia ser obra de Deus. A quarta praga consistiu em nuvens de moscas que invadiram o Egito, mas poupavam a terra dos hebreus. Mesmo com a dor e sofrimento que a praga causava, o faraó se recusava a libertar os israelitas. A quinta praga trouxe a morte do gado egípcio, enquanto o sexto castigo foi uma doença de pele que afetou tanto os egípcios quanto seus animais. O sétimo castigo foi uma chuva de granizo que destruiu a vegetação e a colheita do Egito. Mesmo com essas calamidades, o faraó persistiu em sua obstinação. O oitavo castigo foi uma invasão de gafanhotos que devastaram tudo o que restava no Egito. A penúltima praga foi uma escuridão impenetrável que cobriu a terra por 3 dias. No entanto, o faraó ainda não cedeu. A última praga foi a mais devastadora de todas: a morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó. Porém, o povo de Israel foi poupado. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem cordeiros e marcarem suas portas com o sangue, para que o anjo da morte passasse por elas. Quando a praga se abateu sobre o Egito, o faraó finalmente cedeu e deixou os israelitas partir. Após 430 anos de escravidão, o povo de Israel foi libertado. Moisés e Arão lideraram o povo em sua jornada até a terra prometida. Mas o faraó, tomado por fúria e arrependimento, enviou seu exército para perseguir os hebreus. Quando chegaram às margens do Mar Vermelho, os israelitas temeram, mas Moisés os acalmou e, por ordem de Deus, ergueu sua vara. O mar se abriu, criando um caminho seco para que os israelitas atravessassem. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram e engoliram o exército do faraó. Os israelitas estavam finalmente livres. Eles cantaram e louvaram a Deus por sua libertação. Após a travessia, Moisés e o povo de Israel vagaram pelo deserto, enfrentando dificuldades, mas Deus os sustentou com alimento do céu, o maná, e com água proveniente de uma rocha que Moisés fez jorrar. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que deveriam ser seguidos pelo povo. Durante a ausência de Moisés,
o povo se corrompeu e fez um bezerro de ouro para adorar. Moisés, ao retornar, ficou furioso e destruiu o ídolo. Deus castigou os idólatras, mas os descendentes de Levi permaneceram fiéis. A Arca da Aliança foi construída para guardar as tábuas dos mandamentos. O povo de Israel ainda vagou por 40 anos pelo deserto, até finalmente chegar à terra prometida de Canaã.